Na verdade, ele não era pregador político, só que ele ficou muito sentido com o final do Império, com a expulsão do imperador do país da forma que foi feita. Assim, gente, eles estão, aquele grupo, andando e resolveram se fixar numa fazenda abandonada na beira de um rio chamado Vaza Barris. E lá nessa fazenda surgiu uma aldeia, um arraialzinho com essa comunidade que foi crescendo muito. E essa comunidade era uma comunidade igualitária. As pessoas que chegavam lá, todas eram aceitas. Não importava se ela tinha sido assassina, se ela tinha sido ladrão, ela chegou ali, está arrependida, quer mudar de vida, ela vai ser aceita. Todas trabalhavam e todas repartiam o que conseguiam. Não havia fome. Toda noite o Antônio Conselheiro fazia suas pregações e aquilo motivava as pessoas, encantava as pessoas, dava esperança para as pessoas. E o arraial foi crescendo. Canudos tornou-se conhecido, Belo Monte, não Arraial de Belo Monte, depois chamada Fazenda de Canudos, ficou conhecida na região toda e começa a atrair aquelas pessoas miseráveis da região, aqueles boias frias que eram tremendamente explorados. E aí começa a faltar mão de obra, falta mão de obra para os fazendeiros. O governo também não está satisfeito porque ouve falar num reduto de fanáticos que são republicanos, que são antirrepublicanos, que são monarquistas, o que não era bem verdade, como eu disse, não havia pregação política. E também vai desagradando a igreja, porque as igrejas vão ficando vazias. Aqueles milhares de desesperados vão atrás de conselheiro, vão viver em Canudos. 3 forças poderosas que se unem. E aí o Antônio Conselheiro manda construir uma nova igreja, que a igrejinha já não está cabendo. Quando eles fizeram o telhado, compraram madeira de um comerciante da região, que deu calote e não entregou a madeira. E aí o Antônio Conselheiro manda seus homens buscar essa madeira com o comerciante, levar de qualquer jeito. E eles tiveram, então, o primeiro confronto com a polícia. Depois, a regiãozinha avisa o governador da Bahia que aquele monte de jagunços, como eram chamados, estavam rebelados, estavam em guerra. E aí o governo da Bahia manda uma expedição para destruir Canudos, que foi derrotada. O governador avisou o presidente e o ministro da guerra manda um destacamento do exército para destruir Canudos, que também foi derrotado. É a terceira expedição. E, finalmente, vai uma companhia inteira do exército brasileiro para Canudos. Cercaram a aldeia, bombardearam, usaram canhões e bombas, metralhadoras de último tipo e mataram praticamente todos. Cerca de 30.000 pessoas foram mortas. Inclusive o próprio Antônio Conselheiro morreu. E assim, gente, nós vemos o fim, né, dessa experiência comunitária e uma tentativa de se livrar da fome e da miséria. Mas não houve condições de sucesso para eles. Outro movimento muito parecido e ocorrido depois foi do Contestado. O Contestado era uma região entre o Paraná e Santa Catarina, que estava exatamente em disputa. Essa região, o governo federal tinha dado autorização para uma companhia americana construir uma ferrovia que iria de São Paulo até o Rio Grande do Sul. E toda a área em torno do trajeto da ferrovia seria 15 quilômetros de cada lado, seria da companhia. A companhia, então, contrata uma serraria para tirar a madeira dessa região onde a ferrovia vai passar. E os membros dessa companhia americana e mais da serraria vão expulsando os poceiros, as pessoas, pequenos sitiantes, os pequenos moradores, né, que viviam da sua rocinha, que moravam nessas terras. E eles não têm para onde ir. Eles começam a se juntar, eles vão formando comunidades e se revoltam pela tomada de suas terras. Pegam em armas contra o governo e entre eles também vai surgir monges, chamados monges, né, esses líderes messiânicos que pregam
que é necessário se converter, que o fim do mundo está próximo. Nós vamos ter o João Maria, depois o José Maria, o grande líder foi José Maria, depois nós vamos ter uma menina que dizia que tinha visões, né, falando sobre a resistência, e esse grupo motivado, unido pela desesperança e pela miséria, vai enfrentar o governo federal. Assim, gente, ao final, as tropas que jogam pesado, né? Isso aconteceu entre 1912 e 1916, que jogam pesado contra os revoltosos, vão matar entre 10 e 20 mil pessoas, morreram na região. Mais um episódio, né, da luta do povo pelos seus direitos, que a gente precisa conhecer bem na história do Brasil. Um beijo para vocês de novo. Vamos lá, ler, grifar, realizar as atividades. Agora é com você e os exercícios em aula e as atividades que vocês vão acompanhando aí pelo seu livro. Beijo grande.